Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A minha vida mudou quando eu conheci o Claudemir, um brasileiro que havia se mudado para o Japão para trabalhar em uma empresa multinacional. Ele era carismático, cheio de vida e tinha com ele aquela energia vibrando do Brasil. O sorriso do rapaz era encantador e a maneira com que ele me tratava fez o meu coração bater mais rápido. A gente se conheceu na cafeteria da minha família, onde o Claudemir, ainda aprendendo japonês, sempre me pedia ajuda para entender o cardápio. E o que começou com um pedido de ajuda, logo se transformou em longas conversas e até a passeios pela cidade, onde o Clau compartilhava as histórias do Brasil e eu falava sobre as minhas tradições. E sem que ninguém soubesse, eu me apaixonei pelo Claudemir. E depois ele revelou as suas verdadeiras intenções comigo. Me pediu em namoro e a gente começou a namorar escondido. Embora eu me sentisse feliz, também temia pela desaprovação dos meus pais, que eram profundamente arraigados nas tradições e valores dos seus antepassados. Para eles, a ideia de algum de nós se casar com alguém fora da cultura japonesa era impensável. E com isso em mente, eles já haviam até escolhido um pretendente para cada um de nós. Sabe, eu não falei sobre estar namorando Claudemir. Apenas contei aos meus pais sobre o que eu estava sentindo por um brasileiro. E eles reagiram exatamente como eu esperava. Ambos ficaram desapontados e muito preocupados. Para eles, aquilo era inadmissível. E a minha mãe até chorou, dizendo que eu seria a primeira a comprometer a preservação da nossa cultura e a reputação da família. E insistiu para que eu esquecesse o Claudemir e me concentrasse apenas nos meus estudos e futuramente no pretendente que haviam escolhido para mim. Olha, sinceramente, eu sempre fui respeitosa e obediente, nunca questionando as decisões dos meus pais. No entanto, a minha paixão pelo Claudemir me fez mudar, pois o que eu sentia era mais forte do que eu, e na ousadia pedi a eles que dessem uma chance ao rapaz antes de fazerem qualquer julgamento final. Mas eles foram teimosos e até me proibiram de encontrar o Claudemir e fizeram uma série de perguntas, querendo saber onde eu havia conhecido aquele rapaz, na escola, na casa de alguma amiga. E eu não disse absolutamente nada, pois do jeito que eles eram, poderiam muito bem proibir a entrada dele na cafeteria. Até a minha irmã Aiko me sondou, mas eu sabia que ela estava do lado dos meus pais e por isso inventei uma mentira e disse que era um moço que trabalhava na universidade, mas que eu já não estava mais tão interessada nele e que o melhor a fazer era focar nos meus estudos. E a Aiko correu para contar aos nossos pais e por causa disso eu voltei a ter paz. E o meu namoro com Claudemir ia de vento em polpa, sem contar que ele podia frequentar a nossa cafeteria tranquilamente. A gente se via, conversava e marcava encontros sem ninguém desconfiar. E pelo fato dele ser brasileiro,
A minha mãe me perguntou se aquele era o rapaz por quem eu estava apaixonada. E eu neguei com toda a força da minha alma. E respondi que ele era apenas um cliente como qualquer outro, com a diferença de não saber muito bem o nosso idioma. E como em casa apenas eu conseguia lidar com os brasileiros por conta da minha facilidade em aprender o idioma, a mamãe não implicou com o Claudemir. Um dia, uma das nossas máquinas de café deu problema e naquela correria o meu pai estava perdido, sem saber nem onde ficava o parafuso. E o Claudemir se ofereceu para consertá-la. O meu namorado explicou que o seu pai no Brasil era técnico e ele tinha algum conhecimento em eletrônica. E por sorte, ele conseguiu consertar a máquina. E o papai, para não ter mais aquele tipo de problema, comprou mais uma reserva e passou a oferecer café de graça para o Claudemir. Porém, ele fazia questão de pagar pelo seu café. E isso conquistou o meu pai, que costumava dizer que o brasileiro não era abusado. E consciente das dificuldades que enfrentaríamos, o Claudemir concordou em namorar escondido por 1 ano. E durante esse tempo, ele aprendeu melhor o idioma, mas precisou voltar para o Brasil para se despedir do pai, que estava muito doente. E a família acreditava que não iria passar daquele mês. E o Claudemir ficou alguns meses longe. E naquela época, não era tão fácil se comunicar como é hoje. E por isso, eu cheguei a pensar que ele poderia ter alguém no Brasil e estava me enganando. E eu fiquei desesperada porque eu não tinha mais notícias dele. E o amigo do Claudemir, que costumava tomar café na cafeteria, me disse que ele tinha sido transferido de volta para o Brasil e acrescentou que era quase impossível que ele voltasse. E ali o meu mundo desabou. Poxa, a gente estava fazendo planos pensando em nos casarmos e simplesmente ele vai embora e não me conta a verdade. Odiei o Claudemir e acabei acreditando nas palavras da minha mãe, que dizia que homens de outros países sempre tinham alguém para trás, nunca estavam sozinhos. E me aconselhou a parar de ser iludida. E eu decidi não ficar chorando por alguém que não teve a decência de me avisar que estava sendo transferido e não voltaria tão cedo. E fiquei 6 meses sem notícias do Claudemir. E durante esse tempo, os meus pais começaram a convidar o Iro com mais frequência para a nossa cafeteria. Ele tentava puxar conversa, mas eu logo percebi que a gente não tinha nada a ver. E a cada interação com ele era uma tortura, até conversar era difícil. E quando ele tentou segurar a minha mão, nossa, eu senti até uma repulsa e pedi para ele não fazer mais aquilo. E o Iro não gostou e foi reclamar com o meu pai. E papai pediu para eu parar com bobagens e insistindo que o Iro era o rapaz certo para mim. E me comunicou que a partir daquele dia éramos oficialmente namorados. E eu tive que aguentar o Iro quase todas as noites, dizendo que iria me fazer feliz, que ele era um bom homem e que gostava muito de mim. Porém, eu queria ele bem longe e falei abertamente que não o amava e não iria me casar com ele, pois o meu coração já tinha dono. Mas isso deixou os meus pais
furiosos e eu recebi várias punições e por isso, mais minha certeza era uma: eu não iria me casar com o Wiro. E o meu mundo voltou a brilhar quando um dia o Claudemir entrou na cafeteria. Ele parecia sério e fez o pedido sem precisar da minha ajuda, o que eu achei estranho, mas pensei que fosse por causa do nosso combinado. Mas ele estava visivelmente diferente. Então, eu aproveitei uma oportunidade e perguntei se estava tudo bem. E ele respondeu que não e me acusou de traidora, dizendo que enquanto ele estava no Brasil, eu estava de namorico com outro e me pediu para deixá-lo em paz. Olha, o Claudemir soube ser grosso, viu? E quando ele terminou o café, foi embora e não me disse tchau. Fingiu que nem me conhecia. E aquilo ficou ardendo dentro de mim. E enquanto eu não fui resolver aquele assunto, eu não sosseguei. Menti para os meus pais dizendo que iria ao cinema assistir um filme para um trabalho da faculdade. Mas, na verdade, a minha intenção era ir à casa do Claudemir. Eu precisava muito falar com ele, conversar e explicar o que realmente estava acontecendo. E então eu fui. E sabe, o Claudemir me recebeu friamente e relutou em me deixar subir no seu apartamento. Mas eu insisti e ele cedeu. E lá conseguimos conversar. E eu expliquei tudo o que estava acontecendo e disse que estava disposta a abandonar tudo por ele. E foi então que o Claudemir me contou que o seu pai havia falecido e a sua mãe estava muito abalada, mas agora estava se recuperando e ele tinha retornado para se casar comigo. Nos abraçamos, nos beijamos e tivemos a nossa primeira vez. E eu voltei para casa decidida a enfrentar os meus pais. E foi exatamente isso que eu fiz. E após conversar com os meus pais, contei para o Claudemir sobre a conversa que tive. E ele me pediu para ter paciência, que iria encontrar um jeito de conversar com os meus pais e depois tomaríamos a decisão definitiva. E foi exatamente isso que fizemos. O Claudemir tentou conversar com os meus pais, mas apesar deles gostarem dele, não aceitaram o nosso namoro. E então eu decidi sair de casa e fui morar com ele porque as brigas se tornaram constantes e foi um escândalo na época, mas eu nunca me arrependi. Me casei com Claudemir e ficamos no Japão por mais 2 anos. E durante esse período os meus pais não me procuraram nenhuma vez. E 1 mês antes do meu marido ser transferido para o Brasil, os meus pais nos visitaram e disseram que estavam felizes por eu estar feliz e por eu ter encontrado um bom homem. E a partir desse momento, a nossa relação melhorou muito. E quando eu me mudei para o Brasil, no começo achei tudo muito estranho, mas logo me acostumei. Hoje não saio daqui por nada. Amo morar no Brasil. Os meus filhos são brasileiros e já tenho até um netinho. Meus pais nos visitaram no Brasil e ficaram encantados com tudo o que viram. Mas foi apenas um passeio, porque as raízes deles estavam lá.